Comunicação digital para pequenas e médias empresas é o tema da entrevista com a Marta Gabriel, que é escritora e consultora da empresa NMD. Marta, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço muito. A primeira pergunta é: de que forma as pequenas e médias podem usar a comunicação digital de uma maneira efetiva e dentro dos recursos financeiros que elas dispõem, normalmente sem a possibilidade de contratação de uma agência de marketing digital? Então, é bastante interessante essa pergunta, porque a tecnologia, ela acaba dando oportunidades para as pequenas empresas e médias que antes elas não tinham. Então, por exemplo, pesquisa, elas podem usar ferramentas gratuitas para pesquisarem nas mídias sociais, entenderem o que está acontecendo com os públicos delas, que antes elas não tinham acesso, tinham que contratar uma empresa de pesquisa, para poder fazer ação de comunicação. Elas podem abrir conta no Twitter, no Facebook, podem criar comunidade, elas podem usar as tecnologias móveis, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, isso é gratuito também. Talvez a primeira coisa que elas possam fazer é habilitar uma pessoa interna, que faça um curso, estude um pouquinho, conheça pelo menos um básico do digital e comece a atuar, comece a fazer as experimentações. Então, o ideal era ter um plano de comunicação, né, para que ela pudesse atuar, mas a partir da hora que alguém faça um curso, consiga entender um pouquinho de mídias sociais, um pouquinho de mobile, um pouquinho de busca orgânica é outra coisa que é bastante bacana, é simples de fazer, tem vários livros no mercado, várias das pessoas que entram em contato comigo, às vezes elas falam: nossa, eu apliquei a busca orgânica num blog, então pessoas físicas, né, e funciona. Eu falo: lógico que funciona, é só você ter um pouquinho de passo a passo que você faz. Então, acho que a maior diferença é essa. Uma empresa grande, ela contrata uma agência para fazer um plano de comunicação e tem uma equipe grande que pode atuar nessas áreas. A empresa pequena vai ter que educar algumas pessoas internas, às vezes uma pessoa, e essa pessoa vai ter que fazer um trabalho de formiguinha. Cada etapa da parte digital, aprendendo, é fácil. A tecnologia hoje é muito intuitiva, é muito mais fácil do que era 10 anos atrás, e com isso ela começa a fazer uma açãozinha por vez. Então, redes sociais, eu não aconselho que você tenha 10 perfis em 10 redes diferentes. Pega aquela uma que é onde você sabe que seu público está, atua naquela, começa a ver os resultados que você tem. Tá bem agora? Imagina que fosse o Twitter. Tá legal no Twitter? Vai pro Facebook, atua no Facebook, cria comunidade, cria grupo, etc. E vai pra frente. Aí faz busca, faz mobile, um por vez. Eu acho que isso que é para pequena empresa é bacana. E qual é a melhor estratégia para conseguir integrar todas as plataformas? Então, para integrar as plataformas, você precisa de um plano de comunicação. Então, nesse caso, a pequena empresa, a média empresa, vai precisar de apoio, porque não dá, mesmo nas grandes, uma pessoa só, que nem a informação em engenharia, né? Eu não consigo atuar em todas as plataformas, eu não consigo fazer um desenvolvimento mobile, eu consigo fazer estratégia, né? Mas na hora de implementar, você vai precisar contratar profissionais que apliquem cada parte desse processo. Então também, se você se habilitar, se você estudar, eu acho assim, às vezes parece difícil, mas você fala: nossa, mas todo mundo tem que aprender digital. Isso é um desafio para todas as pessoas. Tem um livro que foi lançado no final do ano passado, que ele chama Programe ou Seja Programado. É de um autor que ele argumenta que se você não aprender a programar, você não está preparado para a nova era. Qualquer pessoa, desde 5 anos de idade hoje, deveria aprender algum tipo de programação. Então, eu acho que a gente não precisa aprender programação, mas pelo menos lidar com as tecnologias digitais, eu acho que vai ser essencial daqui para frente. A tecnologia móvel é uma ferramenta que pode ajudar em muito as PMEs? Então, eu acredito que sim, porque a tecnologia móvel, hoje, na minha opinião e de vários especialistas, é a grande tendência. Por causa da mobilidade, a mobilidade ela alavanca o tempo real, porque você está em tempo real, porque você está com o celular em todos os lugares colocando informação. Ela alavanca a geolocalização, porque você é um GPS, todo mundo tem um celular, é um GPS. Ela alavanca a busca, as pessoas começam a buscar cada vez mais no próprio celular. Então, por isso que a estratégia de busca é essencial quando você tem qualquer coisa no marketing. Ela alavanca a realidade aumentada. A realidade aumentada é aquela tecnologia que você mistura informações do mundo físico com o mundo digital. Isso parece coisa de ficção científica, filme do Exterminador do Futuro, etc. Mas hoje já tem muito aplicativo para isso, dá para fazer isso de forma muito barata e dá para pequenas empresas utilizarem isso para captar o seu público, para encantar, para trazer informações relevantes, combinar com vídeo. O celular também, a mobilidade em geral, né? Ela alavanca vídeo, conteúdo em vídeo. Hoje também dá para a pequena empresa fazer muito conteúdo bacana sobre os seus produtos
produtos, como que as coisas funcionam na sua empresa, conversar diretamente com o seu consumidor via as redes sociais e via mobilidade, fazendo pílulazinhas de vídeo. Tem vários vídeos de dica na internet de como fazer um vídeo bacana, pequenininho, então isso também o celular alavanca, e também os códigos de barra, os QR Codes, né? Código de barra 2D, que você consegue colocar links para a internet em qualquer coisa, e isso é um custo praticamente zero também, tanto para quem lê os códigos, tanto para quem coloca. E mais outras coisas que a mobilidade também alavanca, por exemplo, social. As pessoas, por estarem no mobile hoje, elas acabam usando mais as mídias sociais. Então também é uma oportunidade para as pequenas empresas terem perfis nas mídias sociais. Então o mobile é a grande tendência, e aí ela está linkando, ela está alavancando todas as outras, né? Todos esses recursos tecnológicos que estão à disposição hoje fazem um equilíbrio maior entre as PMEs e as grandes corporações no que diz respeito a investimentos em marketing, por exemplo? Com certeza. Uma das coisas que todas as tecnologias digitais trazem é distribuição do poder. Então hoje o poder está em todos os nós, não fica mais concentrado em quem tem recurso financeiro, etc. Então a grande sacada das pequenas empresas é saber alavancar esse poder, saber utilizar isso. Agora, não tem custo, muitas dessas coisas não tem custo de você utilizar, mas tem custo de pessoas terem que trabalhar nisso. Por isso que eu acho que a grande dimensão que eles têm que ter é quem vai atuar nisso, e essa pessoa tem que estar disponível. Para as grandes também, só que as grandes contratam 10 pessoas e as pequenas contratam uma pessoa ou usa alguém que já faz parte da equipe interna. Mas é um nivelamento. Por exemplo, há anos atrás, pesquisa de mercado só as grandes faziam, agora as pequenas fazem. Utilizar tecnologias móveis só grandes faziam, agora as pequenas fazem. Realidade aumentada, só para você ter uma ideia, há 30 anos atrás custava $1 milhão. Qualquer coisa que você fosse fazer de realidade aumentada. Agora qualquer um de nós faz de maneira gratuita. Então realmente é uma grande oportunidade para as pequenas empresas esse nivelamento tecnológico que a gente tem. Quando uma PME começar a planejar um projeto de comunicação digital, ela precisa também pensar nos principais riscos que ela vai correr. Sim. Né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Quais Posso. são as principais preocupações nas quais elas devem se focar? Então, eu acho que tem duas coisas. Primeiro, toda vez que você faz um plano de comunicação, um plano de marketing, você tem um objetivo. Então, esse objetivo é o que você busca atingir para alcançar seus resultados. Agora, quais são os riscos que você tem quando você fez um plano e ele não deu certo? Primeiro é financeiro, que para as pequenas é mais grave do que uma grande, que ela tem como absorver isso. Então você não quer de jeito nenhum que dê errado, você tem que ter uma taxa de acerto maior. E o segundo, que esse é muito inerente também no nosso cenário agora, é de você fazer errado e ficar com uma visibilidade muito grande por causa das mídias sociais. Então se no passado você fazia uma coisa que não deu muito certo, a chance disso ser esparramado era mais para as grandes, porque elas tinham uma visibilidade maior. Agora uma pequena empresa está tão suscetível a uma crise ou a alguma exposição indesejada quanto uma grande. Então tem que tomar muito cuidado na hora que ela atua nas mídias digitais como um todo, para que não aconteça alguma coisa antiética, alguma coisa que realmente traga repercussão ruim para a imagem, porque isso agora é fácil de você ter. Então não é só o fato de você perder dinheiro, às vezes perder dinheiro é até menos importante, menos pior do que se você fizer alguma coisa errada e isso vazar na mídia. A gente tem visto nas grandes empresas bastante problemas de profissionais atuarem de maneira equivocada e isso repercutir negativamente na marca, etc. Né? Nas pequenas é o mesmo risco, não tem diferenciação. Então o ideal é que as pessoas prestem atenção no que fala no Twitter, principalmente, que é muito rápido, no que você posta, tentar educar como um todo mundo que participa desse processo, não misturar a família, porque muita pequena empresa tem família junto, atuando no trabalho, né? Você não pode misturar assuntos de família com assuntos profissionais nas mídias sociais. Às vezes as pessoas vêm perguntar para mim, o que eu faço agora para separar? Conversa com um por um da sua família, que você não pode ficar discutindo as coisas de pessoas onde você está no ambiente profissional. Então, requer essa separação. Isso é uma nova habilidade que você tem que adquirir, mesmo você sendo uma empresa pequena. Né? Marta, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Bastante sucesso para vocês. Para você também. Portal HSM, o melhor conteúdo de gestão.